Bem-vindo ao Papo Espírita, a espiritualidade na sua vida. Sejam bem-vindos ao Papo Espírita. Hoje vamos conversar sobre por que sofremos, por que vivemos tantas tribulações. Para isso a gente convidou o cientista político, palestrante, escritor e psicólogo, Denizar de Souza. Bem-vindo, Denizar. Tudo bem? Tudo bem, Ana Cristina. A alegria é muito grande estar aqui com você, com a Miriam, com, enfim, todos os presentes. E voltando, né? Porque essa segunda oportunidade, muito bom estar com vocês. Não é segunda oportunidade. Eu acho que você já esteve umas 4 vezes conosco, Denizar. Pode ser, me faltaram. É verdade. Nesse novo formato, Nesse novo formato no nosso podcast. Seja bem-vindo. Thelma e Miriam também vão conversar conosco. Denizar, Jesus disse que no mundo vivereis tribulações, mas não tenham medo, eu venci o mundo. Isso está no Evangelho de João. Ou seja, Jesus já estava nos alertando, vamos ter problemas, vamos viver conflitos, e a gente vive tribulações de toda a ordem, né? São econômicas, de saúde, profissionais, familiares, nós vivemos situações de guerra, e eu queria entender, né, que você explicasse para nós por que esse sofrimento existe. Como que a doutrina espírita explica, entende, reflete sobre isso? Primeiro, te dizer que a pergunta está muito bem formulada no plural. Por que sofremos? Quando dizemos por que sofremos, presumimos que sofremos em relação. Todo sofrimento é um sofrimento em relação. Vejam só. Sofremos em relação ao nosso próprio corpo físico, face às questões da hereditariedade, das doenças congênitas, do sofrimento corporal em relação ao nosso corpo. Sofremos em relação à sociedade, naquilo que a sociedade apresenta numa época histórica, a cultura, e que nos faz sofrer. Uma grande injustiça, leis arbitrárias ou inadequadas, uma crise social de valores e referências, aquilo que, em relação à sociedade, nos faz sofrer. Agora, em relação na sociedade, a sociedade é uma coisa, na sociedade é outra. Porque agora nós estamos falando porque sofremos em grupos, em relações familiares, é relação na sociedade, né? A família é um microcosmo social. Em relação a grupos, em relação no trabalho, né? Nas relações de trabalho. Hoje, o mundo organizacional é a segunda fonte maior de sofrimento psíquico, por exemplo, né? A depressão é hoje a primeira causa de afastamento laboral. A família a relação familiar é uma fonte de sofrimento e o ambiente de trabalho. Depois da família, o ambiente de trabalho é considerado, pela estatística de saúde mental, a segunda fonte de sofrimento psíquico mais significativo para a humanidade, para o gênero humano. Então, é sempre em relação ao corpo, ecologia corporal, em relação à sociedade, ecologia social, em relação ao espiritual, ecologia espiritual, em relação conosco mesmo, ecologia psíquica, né? Observe que até quando a gente está sofrendo e pensa que sofre sozinho, sofre em relação a nossa condição mental, nossos estados mentais. É o eu e a consciência. Então isso já é uma relação, não é apenas o eu. Então é sempre em relação. Daí a pergunta está muito bem formulada. O sofrimento tem sempre razões voltadas às relações, como ser de relação, e muitas vezes relações coletivas, de grupo, familiares, em sociedade e conosco mesmo. Antes da gente destrinchar por que sofremos, né? Às vezes a gente ouve, então vamos conversar, por que sofremos? Ao mesmo tempo, nós também na doutrina espírita a gente fala que a dor é um instrumento, né, de evolução. Às vezes causa, à primeira vista, um conflito de entendimento. Dor e sofrimento, nós estamos falando da mesma coisa. Quando eu pergunto por que sofremos, tu pergunta por que temos dores?
É a mesma coisa, Denisa? Até para a gente... Excelente questão, Miriam, muito bem formulada. Bom, existem dores que são contingentes, isto é, elas estão relacionadas à condição do planeta Terra e à condição humana. Vou lhes dar um exemplo. Se nós temos 4 ondas de calor em um período de 6 meses, 4 ondas de calor, esse é um sofrimento coletivo relacionado às condições ambientais, que, diga-se de passagem, o gênero humano anda afetando essas condições, mas é uma condição de dor coletiva, de dor que não diz respeito exatamente a qualquer dimensão individual. É uma questão planetária a crise ambiental, isso é dor. E a dor tem muito a ver com aquilo que é contingente à condição humana, né? E que, de certo modo, até é inevitável. Nós poderíamos dar o exemplo clássico, né? As dores do parto, né? O dar à luz de forma natural, não é? Existe uma implicação de dor. Nós podemos falar de dores inúmeras e diversas que estão muito relacionadas à condição do nosso planeta e à condição humana. De um tipo de biologia em que a morte é de determinada maneira, não é? Em que a reencarnação é de uma forma, a desencarnação é bem delimitada, existe uma temporalidade biológica, né? Então, para o organismo corporal, então nós estamos falando de dor. Quando a gente fala de sofrimento, aí a gente já entra num território mais subjetivo. Sofrimento psíquico, sofrimento emocional. É aquilo que está dentro da gente, né, Denisa? É aquilo que em nós nos coloca em condições de sofrer. É aquilo que em nós, face às nossas limitações, face à nossa limitação de visão, de compreensão e formas de vida. Por subjetiva. exemplo, ser excluída de um grupo de amigos que já estou habituado, sou excluído daquele grupo, sou excluído do WhatsApp, né, do grupo de família. Quando eu me sinto rejeitado, essa rejeição é um sentimento. É um sentimento e você dá um exemplo de uma forma de sofrer em relação. Uma das formas de sofrer mais frequentes, seja, por exemplo, para adolescentes e jovens, que sentem uma necessidade imensa de inclusão, de ser incluído, De de validação, ser aceito, não é? de validação, de pertencimento, seja para o adulto, né? Que em sala de aula, um adulto jovem, ou uma pessoa com esta ou aquela característica, né? Ela é excluída ou rejeitada, né? Considerada menos inteligente ou menos apta, ou por uma condição racial, ou mesmo religiosa. Ser vítima, né? de algum preconceito, né? Observe que é uma fonte de sofrimento o não se ver incluído e, portanto, se ver excluído. Para os jovens, isso é devastador. Daí, hoje, se vê nas redes sociais uma forma de sofrimento que é: eu imponho condições, falo de grupo, né, lideranças de grupos, impõem condições para que os integrantes participem do grupo. Essas condições, por exemplo, pode ser maltratar animais, pode ser praticar violências, pode ser praticar automutilação, pode ser gerar um sofrimento do irmão e, no limite extremo, pasmemos todos nós, praticar o autoextermínio. Para que a pessoa se consagre em uma condição dentro daquele grupo. Recentemente, né, isso foi observado aqui no Distrito Federal, uma situação desse tipo, né? Uma menina de 16 anos de idade, junto com um garoto de 15 anos de idade, ela de Brasília, o outro de Goiânia, estamos falando de menores, né, que constituíram uma rede e que a prática era essa: para você entrar no grupo, e a líder tinha 16 anos de idade, para você inserir-se no grupo de jovens, você tinha que fazer maus tratos aos animais e praticar automutilação. Isso é só um exemplo, mas na família, por exemplo, né? Imagina o que é você sentir-se rejeitado na família, ou não acolhido adequadamente pela mãe, pelo pai,
pelos educadores. Isso também é questão de maturidade, né? De cada, vamos dizer, cada pessoa, né? É questão essa questão de crescimento, eu não tenho maturidade, entro neste grupo, né? E fico... O eu não ter maturidade lembra muito a condição dos adolescentes, né? Que precisam do pertencimento e submetem-se a condições degradantes para ele pela necessidade de ser acolhido. Mas nunca nos esqueçamos que a criança, ela também muitas vezes, por questões familiares, imaginemos a condição do enteado ou da enteada. Imaginemos a questão eventual do filho adotivo em relação a filhos biológicos, ou até vice-versa. Alguém que é posto nas relações parentais, nas relações familiares, no lugar de menos acolhido, menos cuidado. Menos inteligente. Né? Tem isso, sim. A família o coloca. E aí ele claro... nesse sentido das relações familiares, ele é uma vítima potencial da exclusão, do preconceito e de uma violência terrível, né? Estou lendo atualmente um livro chamado A Hora de 50 Minutos, né? É uma obra de um psiquiatra norte-americano chamado Robert Lindner. Ele é médico no Hospital de Psiquiatria da Califórnia e são casos clínicos. E o primeiro caso é o caso Charles, né? É um sujeito que, perto dos 30 anos, comete um homicídio terrível, injustificável e violento, e ele vai parar no hospital psiquiátrico. E ao fazer a anamnese, a história de vida dele, o psiquiatra, depois de muita dificuldade, né, descobre, o psiquiatra psicanalista, que ele buscou a mãe dele a vida inteira. Uma história de pais divorciados, e a mãe o jogou desde muito cedo em orfanatos. Isso no início dos anos 80 nos Estados Unidos. E ele sofreu um nível de rejeição da própria mãe. Ele a desejava e ela não queria. E ele desenvolveu uma constituição violenta. E o autor, fazendo muitas análises, né, inclusive a partir da psicanálise, observa essa pulsão de morte que entrou no lugar de uma relação que deveria ser de afeto pelo nível de exclusão. Então, a Miriam, todos vocês aqui já colocaram bem, a exclusão é um fator terrível de sofrimento. Terrível. Para a geração de sofrimento. Eu queria pegar uma questão de como é que, às vezes, a gente tem perspectivas diferentes do sofrimento, né? Então, eu e Thelma aqui temos, digamos, perspectivas diferentes. Ela vive uma situação, eu vivo parecido, mas eu tenho uma visão, às vezes, positiva. Não, mas eu vou superar isso aqui. Ela já pode olhar, não, isso aqui me impede até de viver. Isso aqui é tão problemático para mim. Então, como que nascem essas diferentes percepções? A gente aqui é reencarnacionista, então a gente imagina que isso tem a ver, né, com vidas passadas, mas dentro desta mesma vida, eu tenho maneiras de ir construindo uma visão de mundo, né, que pode ser mais positiva ou negativa. Então, tem as pessoas que têm aquela, como é que a gente fala? Quando a pessoa enxerga tudo como uma conspiração, né? Tem gente que, para a pessoa, é tudo teoria da conspiração. E tem gente que não, né? Não, isso aqui vai passar, vai ser resolvido. Como é que a gente pode explicar isso, Denizar? Muito bem. A humanidade sempre viveu essa dualidade, né? De um viés pessimista ou até de um viés fatalista da realidade. Eu tenho que sofrer e não há outra alternativa senão o sofrimento. Isso é castigo divino e, portanto, uma predestinação inelutável. Muitos historiadores viram a história de forma determinista, né? Karl Marx foi um deles e outros. O caráter inelutável da história. E aí, quando você diz que só tem um caminho, né? Você não vê isso como possibilidades, inclusive criativas, de lidar com o sofrimento. Então, o que é que você nos traz? Dois grupos, duas pessoas se expõem, e isso muitas vezes é estudado em psicologia experimental, em psicologia do comportamento dos Estados Unidos, dois grupos sociais, dois indivíduos, duas famílias, enfim, são expostos ao mesmo sofrimento, né?
E eles respondem de maneira diferente. Um vai surfar, simbolicamente falando. Ele vai atingir a crista da onda e ele surfa, vamos usar um lugar de linguagem espírita aqui agora, ele surfa na onda do karma. O karma atinge aquela onda imensa e ele surfa. Ele não cai, ele vai e se equilibra. Ele é um malabarista das dores, do próprio sofrimento. Ele se equilibra. Ele desenvolve um olhar, né, que nos Estados Unidos chama de psicologia positiva, que é uma corrente hoje importantíssima. É investir em perspectivismo positivo. Uma resiliência, né? A perspectiva positiva de observar vai trazer a resiliência, vai trazer a criatividade, vai trazer a compreensão do que é contingente, passageiro, do que é prolongado na história, na vida de alguém, não é? Aquilo que passa, né? Aquilo que é da ordem do provisório. Isso é, de fato, depende da perspectiva que a pessoa adota, não é? Se eu me vejo objeto de forças... Uma vítima, né? Eu sou uma vítima. Objeto de forças econômicas, objeto de forças biológicas. Eu só me vejo do lugar de objeto. Essa objetivação da minha condição me expõe a uma fragilidade imensa, porque eu vou dizer, olha, eu sou o resultado dessas forças sociais, econômicas e tudo mais. Agora, se eu me ponho, uma escola sociológica nos Estados Unidos, a escola de Chicago, chamada individualismo metodológico, que põe o indivíduo como um método. O indivíduo é o operador do processo. Se eu acredito que eu posso mudar a realidade, que eu sou um ator transformador de cenários, se eu posso mudar, se há dinamismo nisso, né? E aí a gente traz a reencarnação na visão espírita, que é absolutamente dinâmica, né? Uma visão em que a gente transforma o nosso próprio destino, está lá no Livro dos Espíritos, o homem é o artífice do seu próprio destino, não é? Já entro aqui, me permito trazer isso, né? Muitas vezes nós, espíritas, exageramos na compreensão do peso do karma, achando que o passado cai sobre nós como se fosse uma montanha destruidora, e é justamente o contrário. O processo da reencarnação é para esquecer o passado, não é para lembrá-lo. Se é para esquecer, tudo foi feito pelas leis espirituais, pelas leis biológicas, pelas leis do karma, para que houvesse um zeramento. Aí, ao contrário do que imaginamos, ao invés do passado ficar nos buscando como se fosse um fantasma que quisesse nos punir, tudo errado, nós é que ficamos voltando ao passado. Nós é que temos uma atitude daquilo que eu chamo de ferida kármica. O que é a ferida kármica? Freud falou da ferida narcísica, eu me socorro do conceito dele e falo de ferida kármica. É o indivíduo sentir a inclinação, sentir a volição, a vocação e ir por caminhos que ele já experimentou e que vai complicar o processo existencial dele. Leia-se o processo espiritual, o processo kármico. Grosseiramente falando, nós somos a assombração de nós mesmos. Nós somos herdeiros de nós mesmos, espiritualmente falando. Nos assombramos, né? Era para acontecer um processo de neutralização, só que a gente volta ao passado. Porque temos complexos imensos, né, agindo dentro de nós, da nossa psique também, né? Eu acho também, agora entrando, né? Eu acho também que, às vezes, a gente tem uma postura, aquilo que eu desconheço, né, que eu julgo dentro de um conhecimento que eu tenho agora, eu desconheço. Então, é preferível, ainda que seja no sofrimento, manter aquilo que eu conheço que é seguro, do que eu partir por o desconhecido. Então, eu acho que nesse lugar de me manter seguro, porque, entre aspas, eu estou sob o controle, que é ruim, nada, né? Amiga? Que é ruim, eu sei que sofro, mas não quero abrir mão desse lugar. Como é que é exatamente isso. Aquilo que nós já conhecemos, o que nós já conhecemos? Né? Nós já conhecemos perfeitamente a guerra, a gente conhece perfeitamente a força bruta,
Conhecemos dores, né? Já conhecemos muito sofrimento. A violência. Nós conhecemos a violência. Nós conhecemos a vingança. Nós conhecemos as relações de dominação. Sim. Nós conhecemos relações de ódio. Isso tudo está guardado. Basta ler a história. Em zonas profundas da história e do inconsciente. Nós já conhecemos. Esse lugar nos é familiar. Sim. O que a Miriam nos traz é um lugar infamiliar. É o oposto disso. É a gente, ao invés de ser sugado ao passado, observe, numa visão psicanalítica, o Freud vai dizer, aquilo que é da ordem do trauma volta como sintoma. É a psique que você falava. É da ordem do trauma, volta como sintoma, sofrimento. Volta como sintoma fóbico, volta como sintoma um complexo de inferioridade, volta como um fantasma nas relações afetivas sexuais, volta como sintoma, aquilo que é da ordem do trauma. Volta como o marido que um dia tivera sido um filho muito rejeitado e ele volta ao condicionamento desse sofrimento e ele acaba reproduzindo comportamentos que ele deveria se libertar em análise, em terapia, em tratamento espiritual, em um processo que ele não voltasse ao passado. A Freud vai dizer, aquilo que é da ordem do trauma vem lá do passado cobrar as contas, fazer o ajuste de contas. Aquele marido super ciumento? O marido ciumento, quando você vai investigar esse ciúme, você encontra muitas vezes em situações na infância de abandono, foi preterido, não foi afetivamente enriquecido, não foi querido, não foi acolhido e se torna um sujeito inseguro. Bom, aí olha só, o trauma volta cobrando na forma de sintoma. Do ponto de vista espiritual, o processo da lei espiritual do karma é para que haja uma neutralização e para que nós inauguremos o novo. Aquilo que outrora fora o espírito, agora é uma nova subjetividade, é uma nova família, falando um novo idioma, em uma nova cultura. Tudo pronto e novo para a renovação. Mas aquilo que está borbulhando no inconsciente e que de alguma maneira o sujeito diz assim, eu não devia ter mexido com isso, mas infelizmente só diz depois que a coisa se desorganizou. É o fantasma voltando, eu não deveria ter mexido com isso. É melhor eu não mexer. O inconsciente faz um alerta da ferida kármica e o sujeito se implica novamente e começa a repetir. E aí ele entra num padrão de repetição no presente, assemelhando-se ao passado. Ele está, observe, nesse sentido, sofrer é voltar ao passado. O que é ser feliz? É fazer movimentos que nos apontem para o futuro. O mal é o passado, é ser sugado pelo passado, o bem, a virtude, a iluminação, a alegria, a realização, a evolução, a autorrealização, a libertação do sofrimento, é o futuro. Qual é o movimento que nós estamos fazendo? Nossa, você tocou num ponto importante. Eu acho que enquanto... Você ia falar, né? Desculpa. Mas pode falar. Se você não tem essa luz do futuro, para onde eu estou indo, né? Se eu só olho para agora, fica muito difícil, porque eu não tenho motivação, não tenho luz nenhuma para seguir, né? Então, olhando para os problemas, né? Exato, fico olhando para o problema, para a minha situação, e problema começa pequenininho, mas eu olho tanto para ele que ele fica... Ele me impede de ver possibilidades, né? Mas quando a gente tem um futuro, tem um olhar do futuro, eu sei para quê e para onde eu estou indo, o que eu preciso fazer, né? Só um pouquinho, deixa eu completar essa ideia da Miriam, porque o que eu estou observando na fala do Denizar é um chamamento para nós. E a pessoa que tem o comportamento da vítima, eu sofro porque a economia, porque os políticos, porque os governantes, porque aquele sistema, porque aquela pessoa, aquele meu familiar, aquele meu chefe, todos eles estão causando meu sofrimento. E a tua fala remete somente a mim, né? Então, quando eu tenho que ver um futuro, eu tenho que olhar para mim, que futuro que eu quero. E como é que eu faço com o resto?
Como é que eu mudo essa visão? Está inserido no mundo, né? Eu estou no mundo, porém, eu não posso me contaminar com o mundo. Porque se eu estou naquela vibração de que este governante aqui está acabando com o meu sossego, eu não tenho mais o que eu quero, porque o sofrimento é psíquico, né, nesse caso. Podem estar acontecendo situações concretas, mas que me impedem de buscar soluções criativas de superação, né, Denizar? Mistura tudo aí e dá uma resposta. Você veja, curiosamente, uma figura como Jean-Paul Sartre, que era um filósofo francês ateu, ele vai dizer uma coisa parecida com o que o Kardec colocou no Livro dos Espíritos. O Kardec diz, o homem é um artífice do seu próprio destino. O Sartre vai dizer, não me digas o que fizeram de ti, diga-me o que vais fazer com o que fizeram de ti. Sim. É claro que fizeram de nós, porque nós nos fazemos e nos constituímos coletivamente. Nunca nos esqueçamos disso. Nós pagamos um preço, entre aspas, pela educação que nossos pais nos deram, certa ou errada, pela herança cultural, nem sempre correta, não é? Pelas leis, pelo ambiente, muita coisa nos constituiu. Agora vem a segunda parte. O que você vai fazer da herança amarga que veio do seu pai negligente? O que é que você vai fazer com a herança de rejeição e abandono que a sua mãe te deu? O que é que nós vamos fazer, agora falando nós, daquilo que o péssimo governante fez? Agora é a tarefa do que nós vamos fazer disso. Isso vale para tudo. O fim de um casamento, absolutamente doloroso, muitas vezes, a desilusão afetiva está posta, ninguém vai negar que houve um dano. E aqui eu devo dizer que os homens violentos em todo o mundo, que são a sua maioria, são homens mesmo, praticam violência contra as mulheres, eles geram um dano psicológico, emocional, para toda a existência. A gente trata isso na clínica. A gente recebe pacientes com danos quase que irreparáveis. Bom, na clínica nós vamos trabalhar a reconstrução da ferida e o que eu faço daqui para frente. Mas eu sempre vou ser obrigado a me perguntar o que eu vou fazer com a palavra do outro. O que eu vou fazer com a presença do outro. O que eu vou fazer com o abandono do outro, com a injustiça do outro. Eu tenho que me perguntar para que eu me faça implicação. Porque senão cai no vitimismo que você falou. Aí eu digo, o mundo é de trevas, o planeta é de expiação e provas. Exato, Isso aqui é um vale de expiações e eu sou a vítima disso tudo. Isso aqui é um hospital, um sítio malsão, um hospício, né? E eu estou aqui. O que eu estou fazendo aqui, não é, Denizar? Como que a gente veio parar aqui? Como é que eu vim parar aqui? Agora, observe, se aí eu começo a trabalhar as minhas possibilidades, você falou de uma palavra fundamental, o conceito criatividade. Ser criativo na economia afetiva, ser criativo na relação com o outro. Né? Nós temos o hábito de querer dar a última palavra, né? Que coisa tola, né? A história da última palavra. Eu tenho que, se eu brigo, discuto com alguém, eu tenho que vencer, eu tenho que estar sempre com a razão, né? Era melhor perder todas as razões e ficar em paz, ou perder todas as razões e ganhar afetivamente, né? Do que essa disputa tola da retórica, do que sabe mais ou do que dá a última palavra. A gente vê isso nas relações conjugais, afetivas, os jovens, né? No convencimento religioso, de que minha religião é melhor do que a outra e tal. Então, você veja, isso é disputa, né? Isso é ambiente de conflito, isso não é cooperação. Então, o que eu faço? O que eu faço com a violência do outro? Aqui eu tenho que me socorrer de Mahatma Gandhi, né? Mahatma Gandhi, o grande líder da Índia, que foi o único espírito missionário que no século XX mereceu ser citado em vida física por Emmanuel, no livro A Caminho da Luz. Preste atenção no que eu vou dizer para vocês aqui agora. Procure a obra inteira comandada por Emmanuel, de Chico Xavier. Ele nunca citou uma pessoa encarnada. Ele citou personagens desencarnados. Era o ano de 1938, 39. O Gandhi estava em vida, cumprindo a missão dele na Índia, e o Emmanuel escreveu sobre o Gandhi vivo. A pergunta é, e se ele falhasse?
Olha o nível de segurança que o Emmanuel teve. Falou da missão de Gandhi. Pode procurar Caminho da Luz, a missão de Gandhi. Gandhi foi um sujeito que fazia isso que o Sartre disse. Não me venha com a sua violência, porque eu vou transformá-la em paz. Mas eu não serei passivo, viu? O Gandhi disse, eu nunca ensinei passividade, eu ensinei pacificação. Há uma resposta pacificadora, não passividade. Porque a passividade é assim, né? Alguém age com violência e eu me submeto. Isso. No primeiro gesto de violência, a violência é responsável por quem praticou, porque eu não sabia que a pessoa ia praticar. No segundo gesto, eu sou cúmplice. Se eu me submeto à violência do outro. Eu tenho que fazer algo que não é violento, é o que disse Gandhi, para me libertar da violência do outro. Porque eu não posso me submeter à violência do outro, entendeu? E quanto sofrimento psíquico uma atitude como essa não gera, né, Denizar? Porque tem tantas culpas, tantos arrependimentos, tantas pessoas preocupadas e, puxa, eu tinha que ter feito isso e não fiz. Omissões gigantescas que causam prejuízos. E a pessoa, a gente, né, nós estamos vivenciando isso tudo. E isso não é só um sofrimento psíquico, porque ele tem reflexos na vida das pessoas, né? E vai gerar violência, vai gerar conflito, homicídio, vinganças e tantas coisas, né? Isso que você nos traz, né? A questão da... se eu tivesse feito outro caminho. Né? O muro das lamentações. Se eu sou médico, por que eu não fiz engenharia? Se eu tive só um filho, por que eu não tive 4? Se eu sou solteira, por que eu não me casei? As pessoas, nós fazemos um raciocínio como se aquele outro caminho que eu não experimentei não tivesse eivado de lutas, de dores e privações de outro tipo, mas da mesma forma, porque aí, né? Nós somos as mesmas pessoas. A vida é uma luta, né? Uma luta pela sobrevivência, é uma luta pela autoconsciência, é uma luta pela autotransformação, e isso dá trabalho. Então, qualquer caminho que fizéssemos teria implicações próprias. Teria trabalho. Teria trabalho. Sempre vai gerar a situação, né? A lei da ação e reação, né? Isso. E a gente acha que o outro caminho nós estaríamos controlando tudo. A gente esqueceu que tem outras pessoas envolvidas no outro caminho. O vizinho, né? A grama do vizinho. Pronto, o caminho que a gente não trilhou, a gente acha que seria maravilhoso. Se eu tivesse me mudado da cidade. Se eu tivesse me tornado espírito aos 20 anos. Não. Peraí. Qualquer caminho, de 100 caminhos que eu pudesse fazer, todos eles teriam adversidades, teriam privações, teriam alegrias, teriam desafios que lhes são próprios àquele caminho. É a história da singularidade, mas a gente lamenta acreditando que aquele caminho seria... Sim, é tranquilo isso, pensar assim também, né? Porque parece que nos livra de uma responsabilidade. Bom, eu tomei o caminho errado, né? Eu não sabia, se eu tivesse feito... Só que aquilo está lá, reverberando na tua consciência, isso passa... não só para os encarnados que estão próximos, como passa na nossa próxima vida, né? Passa para o mundo espiritual e passa para as nossas encarnações seguintes. É uma justificativa, E a gente traz aquilo, né? Como você falou no início, parece que atrai, né? Aquilo nos atrai de alguma forma. E quando a gente fala de algo que nos atrai, a gente nos socorre aqui do conceito de sombra psicológica, né? Um conceito muito bom do Jung. Quer dizer... Aí o Jung vai dizer, há uma dualidade na mente humana, né? Ele pega o símbolo do taoísmo, que é um ponto escuro na claridade e um ponto claro na escuridão. E vai representar a psique humana a partir do Tao, foi o que o Jung fez, o taoísmo, né? E aí a gente fica preso à parte escura da nossa experiência. Essa parte escura é o nosso inconsciente a nos comandar sem que nós o percebamos. É tudo aquilo que ficou recalcado, que ficou em conflito, que ficou pendente, e que nós não resolvemos. Daí o sujeito diz, não, agora eu vou me implicar e vou fazer a lição de casa.
Eu vou procurar me resolver, nem que seja em análise, nem que seja no atendimento fraterno, nem que seja na psicoterapia, nem que seja na busca do autoconhecimento. Mas eu vou tentar descobrir as fontes do meu sofrimento. O que me faz sofrer para que eu não repita o padrão de comportamento gerador do sofrimento. E quando a gente se propõe a isso, né, Denizar, as respostas vêm, né? O inconsciente traz isso para a gente, isso é trazido de alguma forma, a gente passa a prestar atenção no que porque dizem que a gente deve ouvir o inimigo, né? Porque ele tem muito a dizer de verdade sobre nós, mas quanto exige de nós nos abrirmos para esse tipo de iniciativa. Antes né? que você responda já, que existem padrões que a gente assume como verdades. Para mim, tudo dá certo. Eu tenho o dedo podre. Tenho, não sei, você já reparou? Limitantes. Crenças limitantes que a gente assimila como verdade e fica reclamando. E isso é uma rigidez cognitiva. É uma rigidez. Nós temos que ter mais perspectivismo, mais multiplicidade de pontos de vista, né? Nós somos 4 pessoas aqui. Eu olho aqui num ângulo, a Miriam olha do outro, nós nos olhamos em ângulos diferentes, aquele que está gravando olha em outro ângulo, o conjunto das câmeras, e o telespectador vai olhar em outro ângulo e de outro lugar, daquele que nos assiste. O nome disso é perspectivismo, é o ponto de vista. Todo ponto de vista é a vista de um ponto. E a gente acha, às vezes, que o nosso ponto de vista, que a gente se cristalizou, eivado de preconceitos, marcado por uma limitação de conhecimentos, sem uma visão aberta e de diálogo com a realidade. Aberta que eu falo de diálogo com a realidade. Como é que eu posso compreender a realidade se eu paro de dialogar com ela? Se eu paro de observá-la? Eu digo, não, eu já sei a verdade, eu não preciso mais nem olhar para a realidade, já está tudo aqui na minha bula. Eu estou certo, né? Eu estou certo, porque eu cristalizei no ponto de vista. Rigidez cognitiva. Agora eu começo a flexibilizar, eu começo a compreender que a realidade é muito dinâmica, né? Que a realidade são possibilidades. Como é que eu entro em uma linha do tempo? Vamos nos socorrer agora de um conceito da física, linha do tempo, né? Isso aqui é uma linha do tempo, gente. Eu vou mostrar para vocês de forma simples. A gente se encontrou, né? Mas para o programa de TV. Poderia ter havido um problema no meu automóvel e eu não pudesse ter chegado aqui. Vocês poderiam ter outro convidado, poderiam conversar entre si, eu não estaria aqui. Seria outra linha do tempo. Esse problema me levaria a uma oficina, que me levaria a uma série de acontecimentos relacionados ao carro, e por aí vai. Entende o que é a linha do tempo? O tempo ele é contínuo e ele é marcado de acontecimentos singulares. Os fenomenólogos vão dizer, isso aqui é um acontecimento singular? Nunca mais haverá uma mesma entrevista, nesse mesmo estado de ânimo, dessas mesmas pessoas, da mesma forma, nunca mais, nem que desejássemos, porque não se repete mais, isso aqui é único. Então, a história é feita de acontecimentos, não é isso? E nós precisamos ter essa flexibilidade para fazer esses acontecimentos, fazer uma linha do tempo congruente agora com as divinas leis. O que é o sofrimento? É a insistência de se afastar das leis do universo, que todos intuímos. Não precisa religião, não precisa ciência, está na consciência. A gente intui. Isso aqui não está legal. Isso aqui não vai dar certo, né? Esse ódio implacável vai me levar ao abismo. E o ódio só pode levar ao abismo, à destruição. Esse meu desprezo pelo outro vai me levar para onde, né? É uma linha temporal. Sim. Então, as linhas temporais estão abertas para nós. Nesse mesmo momento aqui, a gente poderia estar fazendo umas 10 coisas. Outras. Estamos reunidos aqui, né? Conversando e tal, agradavelmente, nesse estúdio lindo. Entendeu? Então, a linha temporal é uma implicação entre o indivíduo, o universo e suas escolhas. Se ele qualificar as escolhas, vê os resultados. Os resultados são outros, né? Outros. Você tem que pensar no seu itinerário, no seu percurso, na linha do tempo.
Eu acho até que quando a gente chega na vida espiritual, para que a gente não fique chorando muito, assim, olha, eu vou mostrar as linhas temporais possíveis. Para você não pensar que foi o karma que fez isso com você, veja as 20 linhas temporais que tinham. Quantas portas? Você escolheu a pior. Você fez escolhas que te levaram. Pensemos bem, né? Se alguém nesse momento está usando uma arma de fogo para praticar um assalto, e se nesse momento encontra com outra pessoa que também é armada, reage e lhe desfere um golpe fatal. Aí você vai dizer que estava num karma para essa pessoa desencarnar dessa forma, sobretudo aquele que provocou a situação, né? Não, foi uma escolha. Foi um resultado de escolhas, é uma sincronicidade. E até o processo de evitar o sofrimento, né, envolve estados mentais. E existem estados mentais que são estados movidos por pensamentos infelizes, pensamentos automáticos na cognitivo-comportamental e psicologia, pensamentos obsessivos na psicanálise. É tudo a mesma coisa. Pensamentos influenciados espiritualmente no espiritismo. Isso. É tudo uma coisa só. Pensamentos infelizes, né? Hoje eu vou chegar na comunhão, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou brigar com a Miriam, porque eu não gostei do jeito que ela falou comigo, eu vou lhes dizer um desaforo. Eu estou me preparando. Estou engasgado, né, para falar com ela. Estou me preparando para quê, né? Exato. Eu vou chegar em casa hoje, eu vou bater no meu filho, porque ele me fez uma coisa que eu não gostei. Eu estou me preparando para o quê? Eu estou em recuo ao passado. Então, as linhas temporais são muito, muito, muito abertas, são múltiplas, e a gente tem que buscar uma sintonia com a consciência. Denizar, infelizmente, né, o tempo da gente está esgotado, mas a gente quer aproveitar essa sua brilhante participação aqui no programa para você olhar aqui para o nosso telespectador e passar um recado. Digamos que essa pessoa que nos assiste está em profundo sofrimento, tem uma questão muito grave que ela está vivenciando e ela está experimentando esse sofrimento psíquico. Dá um recado para ela. Se o sofrimento psíquico é algo da ordem do insuportável, se o sofrimento psíquico é grave, se a pessoa estiver com abatimento de humor e não conseguir fazer o movimento sozinha, busque ajuda especializada. Do profissional de saúde mental, do psicoterapeuta, do psiquiatra, do psicólogo, assistência terapêutica. Porque esse movimento talvez precise envolver a família, inclusive. Então aí você está falando de um sofrimento insuportável. Se os sofrimentos que todos nós passamos e essa pessoa estiver passando, ainda estiver sob o controle dela, que ela busque as fontes de sabedoria que existe a serviço da humanidade. O Evangelho de Jesus, a doutrina espírita, a Bíblia, que é um repositório de sabedoria, as obras do budismo e os conhecimentos de sabedoria que estão espalhados na história da humanidade à disposição dela. Porque com a mente clareada pelo conhecimento de sabedoria, aí nós falamos do instruí-vos, né? Amai-vos e instruí-vos, disse o Espírito de verdade. Com a claridade cognitiva, que envolve a oração, que envolve o estudo das fontes de sabedoria, que envolve abrir os estados mentais para um conhecimento de sabedoria, a pessoa já estará começando a se levantar. Porque uma coisa é andar tateando na escuridão, mantendo-se na ignorância. Outra coisa é clarear a própria mente com estados mentais de iluminação, de sabedoria. Bom, agora a gente quer apresentar para vocês um novo livro do Denizar, se chama Cotidiano e Espiritualidade. Fala um pouquinho, Denizar, sobre o que trata o teu livro. É um livro que faz um diálogo entre esse fenômeno que a todos nos absorve, que é o nosso cotidiano. A vida acontece no cotidiano. O real e o imaginário, o sofrimento e a alegria, os amores e as desilusões afetivas, o desemprego e o trabalho, a vida acontece no cotidiano. É no dinamismo do cotidiano que a vida acontece, mas ela acontece precarizada pela falta de espiritualidade. Então, no livro a gente apresenta como a espiritualidade, a prece, a oração contemplativa, a meditação, o autoconhecimento, a yoga, as técnicas da espiritualidade podem acrescentar ao cotidiano no sentido de diminuir o impacto dos estressores do cotidiano,
do mau humor no cotidiano, da violência no cotidiano, dos impulsos, as respostas impulsivas no cotidiano, da falta de controle no cotidiano. Tem tudo a ver com o nosso papo de hoje. Sim. Então, para quem gostou, né, desse bate-papo, esse livro pode ser encontrado na internet, né, Denizar? É só dar um Google para o nome, Cotidiano e Espiritualidade, Denizar de Souza, que você vai encontrar as formas de comprar, enquanto não existe aqui. Futuramente pode ser que exista aqui na Livraria da Comunhão. Bom, a gente infelizmente tem que terminar, o papo estava muito bom, Denizar, a gente quer te agradecer mais uma vez a tua presença. Vocês gostaram do Denizar? Nós temos vários outros programas, procurem Papo Espírita, põe lá, Denizar de Souza, que vocês vão ver dentro da nossa playlist. Temos 2 playlists, TV Comunhão Espírita de Brasília e TV Comunhão. Estamos no programa provavelmente 370, isso tudo. Se você gostou, dá um like, não esqueça, comente também e compartilhe esse conhecimento com outras pessoas. E não esqueça, inscreva-se no canal TV Comunhão. Muito obrigada. Miriam e Thelma também, a vocês. Denizar, mais uma vez, obrigada e até a próxima.